Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Você está feliz de estar aqui hoje à noite? Então dá um sorriso, por favor. Você fica muito mais bonito quando você sorri. Eu já tinha ganho muitas coisas na vida, mas nunca tinha ganho um púlpito. Ele disse que o púlpito é meu. Estou precisando de um desse lá em Campinas. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer em especial ao Daniel. Daniel tem sido um amigo, ele é a família dele. E quando ele falou de estar aqui, eu prontamente disse que viria. Deu um pouco de trabalho, é verdade, mas faz parte. Sou de Campinas, dá para notar pelo sotaque, né? É um pouco carregado no R, né? Porta, irmão. Mas o povo de Piracicaba, que é um pouquinho mais para frente, é mais carregado que nós. Sou casado, muito bem casado, graças a Deus. Alguém disse que era muita areia para o meu caminhão, mas eu dei 2 viagens e aluguei caçamba. Nós temos 2 filhos, uma garota de 14 anos e um garoto de 10 anos, e eu sinto que ele tem uma unção para jogar no Barcelona. Eu não sei por que isso está me incomodando tanto. Esses dias o meu sogro fez 70 anos, né? E ele disse assim: por que você não põe o João Vitor para jogar na Ponte Preta? Falei: vovô, veja bem, a Ponte Preta tem mais de 100 anos, nunca ganhou um título. E vou pedir a Deus para pôr ele na Ponte Preta. A Bíblia diz que a gente pede e não recebe porque pede mal. Então eu estou pedindo, né? Senhor, meu garoto tem assim sinto que ele tem alguma coisa parecida com o Messi. Quem sabe ele joga lá e eu saio de todas as dívidas que eu estou, né? Sonhar nunca faz mal para ninguém. Como o Natal está chegando, eu também trouxe um material para abençoar a vida. Não foi Jane, falou que o Natal está perto, o Dia das Mães também. Quem sabe seu aniversário. Eu trouxe um material que dá suporte aos nossos projetos, aos nossos sonhos. E Deus tem me dado muitas oportunidades de estar ministrando a sua palavra por todo o Brasil, fora do Brasil. E eu trouxe um material que eu tenho certeza que você já viu por aí. Eu estava em Campinas e comecei a notar que toda a traseira de dos carros tinha um adesivo, ou católico, ou espírita. Eu já tinha visto muitas informações estranhas. Um dia eu vi um adesivo aqui no Rio de Janeiro: eu sou amigo do Zé Pilintra. Falei: desse eu não sou amigo nem aqui, nem lá. Bom, eu estava pregando em Nova Iguaçu, no Apacentar, com o pastor Marcos Gregório, e lá um garoto da igreja dele pegou o folder que o pastor fez para o congresso. O congresso chamava "Sua Vida nas Mãos de Deus Vai Mudar". Ele pegou esse folder, depois do louvor sentou do meu lado, pediu minha caneta emprestada, começou a rabiscar o folder. Eu fiquei muito aborrecido, porque eu falei: meu Deus, esse garoto não sabe que esse folder custou caro para a igreja. E a Bíblia diz que o pastor pode apacentar a ovelha. Então eu comecei a pensar: vou bater nesse cara. Aí eu falei para ele: garoto, está escrevendo no folder, no boletim do congresso. Quando ele terminou, ele falou assim: olha aí, pastor, dá uma olhada. E ele tinha pegado a frase "nas mãos de Deus", fez uma mãozinha embaixo, que virou um adesivo que a gente fez, e eu distribuí mais de 3 milhões de adesivos profetizando que a gente está nas mãos de Deus. E a garotada lá da igreja, eu preguei uma série de mensagens sobre as mãos de Deus, transformou num CD de louvor, com canções sobre as mãos de Deus, que a venda do material, ele abençoou um projeto social que a gente tem lá no sertão do Piauí. Então está ali, são lindas canções que vão abençoar a sua vida. Eu tenho vários livros escritos, eu já tenho 22 livros escritos. Eu trouxe esses livros hoje, os menores, que são os pequenininhos, para abençoar a sua vida. O silêncio é a demora de Deus. Deus fica em silêncio?
Deus demora. Como você entende esse assunto? Vencendo todas as limitações da sua vida. Então são pequenos livretos, tem uns 7 ou 8 lá. Se você quiser, vai abençoar a sua vida. E tem também vários DVDs de mensagens. Revestido de toda a autoridade, transpondo o último obstáculo, a oração de Axa. Ela pediu a herança para o pai, e ela disse: eu já tenho terra seca, eu quero agora as fontes superiores e as fontes inferiores. Enfim, são vários DVDs de mensagens, e tem lá alguns livros. Esse é um livrão que todo mundo deveria ler. Reconstrua a sua vida. Essa é a história de um pastor, que na véspera do Natal, a esposa falou para ele que o casamento tinha acabado. Ele pregou a mensagem de Natal na igreja, e aí comunicou à igreja: meu casamento e meu ministério estão destruídos. E escreveu um livro de rara beleza. Esse livro vai ajudar muito sua vida. Só o capítulo 10 vale o livro. Transforme suas cicatrizes em estrelas. Dr. Dale Galloway era considerado o príncipe dos pregadores na América quando ele teve essa tragédia na sua vida. E ele reconstruiu sua história. Custa R$ 39,90, você vai pagar R$15 ali do lado de fora. E o melhor livro que eu já li sobre relacionamento, Vencendo com as Pessoas. Esse é um livro que vai ajudar muito a sua vida, vai abençoar muito o seu coração. O Dr. John Maxwell lançou esse livro, está lá. Se você quiser adquirir, você pode fazer em 2 vezes, uma agora, outra quando acabar o culto. Você pode usar o cartão. Toda a venda do material dá suporte aos nossos sonhos e projetos. Que Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia, por favor. Quero pedir desculpa, estou um pouquinho rouco. Está muito frio em Campinas. Na realidade, eu saí de lá nevando e cheguei aqui derretendo. Mas o Senhor vai me ajudar. Neemias capítulo 4. Quero ler um versículo e quero meditar nesse texto por alguns minutos com vocês. Neemias capítulo 4. Verso 14, final do verso 14. Neemias capítulo 4, versículo 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Ajuda aí, meu irmão. Neemias está entre Gênesis e Apocalipse. Muito fácil. Está um pouquinho para frente de Gênesis e um pouquinho para trás de Apocalipse. Ajudei? Não muito, né? Vamos ler. Final do verso 14 diz assim as Escrituras: lembrai-vos do Senhor, grande e poderoso, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, por suas filhas, vossa mulher e vossa casa. Quero transformar isso numa frase única: pelejai pela vossa família. Vamos lá? Pelejai pela vossa família. Não tenho intenção de esgotar o assunto da área familiar. Dr. Peter Wagner fez um estudo publicado pela Christian Today que dizia que o maior foco de urgência na igreja hoje, de socorro imediato, é a família. Muitos acreditam que o que mais as pessoas estão buscando são soluções de problemas financeiros ou de recursos. Não é verdade. A pesquisa trazia
que a maior necessidade hoje, no seio da igreja, é de um avivamento, de uma reconstrução e de uma intervenção divina na família cristã. Para aqueles que de plantão ficam, de alguma forma, querendo dizer que a igreja perdeu o seu rumo, que só falam de prosperidade, talvez seja como uma neblina, tirando-nos do foco principal da nossa necessidade hoje. Eu já pastorei há 25 anos. Não é como hoje na igreja você está sentado num auditório lindo como esse, e lá onde eu estava pastoreando, muito comum você ver uma família aqui e outra família lá em cima. Ela foi casada com ele que está lá em cima. Ela tem um outro casamento e ele já tem um outro casamento. E nas palavras do escritor são os meus, os nossos, os deles, os nossos filhos. É quase que uma aberração você dizer hoje em qualquer lugar: estou casado com a mesma mulher há 30 anos. As pessoas te olham e dizem assim: tu está bem? De que planeta você é? Como é que você está aguentando tanto tempo esse cara ou essa mulher? Eu fui falar numa conferência de médicos perto da virada do ano, e eu fiquei surpreso quando o apresentador do evento, ele perguntou: quantos aqui são casados e estão casados ainda no primeiro casamento? Num auditório com 600 médicos, só 22 pessoas ficaram de pé. E o meu tema era família. O escritor do livro que nós acabamos de dizer, ele disse assim, que existe uma guerra, existe uma batalha ininterrupta pela nossa casa. Existe uma luta quase que impossível de cessar pela felicidade, pela conquista, pela proteção, pela manutenção da nossa família. Eu tive uma experiência muito interessante fazendo um casamento. Uma garota veio e disse assim: pastor, eu vou casar e o meu pai não quer vir ao casamento, ele não é cristão, e eu e meu marido, meu noivo, nós vamos casar e decidimos que não vai ter bebida. E ele disse que se não tivesse bebida, ele não viria ao casamento. Eu não sei o que eu faço. Eu libero a bebida, não libero a bebida? Falei, bom, você sabe a posição nossa. Mas eu, se fosse você, diria, vamos orar, eu vou te dar uma saída, uma estratégia. Deus vai nos dar uma estratégia. Aí eu estava orando um dia com ela, pensando. Quando ela veio, eu disse assim: pergunta aí na padaria, quanto é que custa uma garrafa de cerveja? Ela perguntou, pastor, ela custa 7, 8 reais, sei lá eu. Aí eu disse, ó, quando o teu pai tocar no assunto, você diz, pai, não precisa o meu casamento, se o meu relacionamento com o senhor e a minha vida só valer R$ 7,90. O pai tocou no assunto com a mãe na cozinha, ela chegou, e ele disse, eu não vou descer com você. E aí ela disse para o pai, o senhor não precisa ir. Porque se o meu relacionamento com o senhor vale uma garrafa de R$ 7, eu não gostaria que o senhor estivesse lá. Isso mexeu no brio do homem e ele veio para o casamento. Desceu com ela. E na hora de fazer a cerimônia, ele estava à minha direita. E eu comecei então a ministrar a palavra no casamento. Eu disse, esse aqui é um homem que sabe o valor da filha. Porque tem gente que vende a filha até por R$ 7,90. Ele trocou de cor 3 vezes, mas esse aqui não. Esse sabe o valor da filha. Você sabe quanto vale a sua família? Quanto é que vale seu filho?
Quanto é que vale a história que você está escrevendo? Interessante que ele disse: vocês vão ter que pelejar pela vossa casa. 3 conselhos para você guardar firme no seu coração e aplicá-los para que a sua família, havendo feito tudo como escreveu Paulo, possam suportar todas as coisas e permanecer inabaláveis. 3 conselhos. Primeiro, está aqui no texto, você vai ver que Neemias e Israel estavam reconstruindo a história da cidade de Jerusalém e do povo israelita que haviam sido destruídos. Vocês conhecem. Os muros estavam no chão, as portas haviam sido queimadas. Neemias é usado então por Deus para reconstrução dessa história. Erguer de novo os muros, assentar de novo as portas, restaurar uma história destruída. E eles tinham adversários, eles tinham inimigos dentro dessa conjuntura. E quando ele se propôs a restaurar essa história, se envolver nela, participar, lutar, esses adversários se levantaram com todo furor para parar a obra. Então Neemias, ele detecta algumas coisas que eu e você precisamos estar atentas a elas. Primeiro, olha para você ver. Eles estão trabalhando, estão fazendo a obra, e eles então começam a mexer naquilo que está estragado. Olha o verso 10. Leia para você ver. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, porque os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Olha essa frase interessante aqui, ó. Os escombros são muitos. Quer dizer, o entulho, o lixo, a sujeira é muito grande, é volumosa. Está tomando todo o espaço, está tomando todo o tempo, está minando toda a força. Se você quer construir uma família saudável, se você quer construir um casamento sólido, se você quer que o seu casamento perdure muito tempo, mas perdure com felicidade, você tem que diagnosticar aonde o lixo, aonde o entulho, aonde as coisas que se opõem ao progresso, crescimento e vitória da tua família, onde é que eles estão entrando, se instalando e ficando na sua casa. Eu tive com o pastor Geraldo muitos anos atrás. Ele me pediu para fazermos uma visita para uma família cujo garoto de 13 anos estava brigando com o pai de socos. Ele falou: vamos visitar essa família, família da igreja. Nós chegamos na casa, o pai nos recebeu, nos pôs na sala, chorou, falou. O pastor Geraldo ficou comovido com as lágrimas do pai. Criei esse garoto assim, criei assim, e está contando, né? E esse garoto se rebelou, esse garoto não quer entrar no eixo, esse garoto está só falando, eu estou ouvindo, quieto. Ele era o pastor de adolescentes. Eu fui para dar uma moral, um apoio espiritual, tá junto. O garoto chegou, passou pela sala, cumprimentou o pastor Geraldo, parou, me abraçou, me conhecia. Desde criança eu conhecia aquele garoto, um varapau alto, grandão assim ele ficou. E aí, pastor, tudo em cima? Eu falei: em cima, mano. A linguagem veio, a linguagem foi. O pai pediu que sentássemos na mesa, sentou-se na mesa, o garoto numa ponta, o pai na outra, o pastor, eu, estou lá. E o pastor começou a falar aquelas palavras bonitas, aquelas palavras, sabe assim, muito legal para dirigir o hino. E ele estava ali, aconselhando, só tinha ouvido o pai. Falei: isso não vai dar certo. Aí o pai pegou e começou a falar. Quando ele começou a falar, e ele começou a se dirigir asperamente ao garoto, o garoto deu um tapa na mesa. Bah! Todo mundo assustou e eu também assustei. Clamei o sangue de Jesus, falei: o sangue de Jesus tem poder.
estava tremendo. Aí vi o garoto falar assim: se eu falar para o pastor quem você é fora da igreja. Aí eu vi que o garoto bateu na mesa, eu também, bati na mesa também. Ué, para falar tinha que bater na mesa, eu também bati, falei, olha aqui, minha gente, seguinte, se tu desacatar teu pai outra vez, vou esquecer que eu sou pastor, e vou partir em cima de você. Você é grande, mas não é dois. É melhor você ir por outro caminho. Aí o garoto assustou, falou: mas pastor, lá na igreja ele é espiritual, aqui em casa, irmão, a lista foi grande. A lista foi grande e era uma lista que corava qualquer adulto. Por quê? Porque tinha muito lixo, tinha muito entulho, tinha muita coisa debaixo do tapete. E uma coisa que você pode guardar o que eu vou te falar. Teu filho está te assistindo, tua mulher está te assistindo, tua casa está te assistindo. E se houver uma dualidade, quem você é lá dentro, com quem você é aqui fora, meu irmão, isso não vai colar. E na hora certa vai manifestar o lixo, o entulho, a sujeira, a miséria. E Satanás faz festa quando ele vê esse entulho. E às vezes um dos cônjuges está na igreja e ele tenta, pôr para fora o que não é. Não adianta, é uma obra que é necessária em que toda a família esteja focada, marido, mulher, filho. Para quê? Para que as brechas sejam fechadas. Uma mulher me disse outra vez, eu não sei porque meu marido me trai tanto, pediu para eu orar na casa dela. Quando eu entrei no quarto do casal, havia uma televisão no quarto e havia muitos vídeos pornográficos. E aí? Como é que, meu irmão, Satanás não vai reinar nisso? O lixo estava lá. O entulho estava lá. E é interessante, você já viu isso? O cara tem mau hálito, todo mundo sabe, só ele que não. A gente às vezes não se dá conta de que existem coisas que nós estamos permitindo, que elas, em vez de nos ajudar, elas estão minando a nossa força, estão minando a capacidade de resistência da família. É só você ficar em casa assistindo as novelas brasileiras. Como é que você não vai aceitar que o seu filho um dia diga para você: sou homossexual? Como é que a tua garota vai chegar em casa com uma gravidez aos 16 anos e você vai dizer alguma coisa? Isso é um lixo que entra todo dia na nossa casa. E sabe o que Neemias está fazendo? Ele está subindo um muro para aumentar a proteção. Ele está focado no quê? Em criar uma sebe para que aquilo que é estranho não penetre, não entre. Veja a internet, ferramenta poderosa, mas se você não vigiar, o entulho vai estar na tua casa, vai estar na tua porta, vai estar no coração dos teus filhos. Você já reparou que os nossos filhos não sabem cantar nenhuma musiquinha do tipo 3 palavrinhas só? Agora cita o nome do Justin. É falar Justin, a garotada começa. É ou não é? Pergunta aí. E dá uma fora. Fale aí uma notícia tipo essa que está no jornal, que o Justin tomou um fora da namorada. Quando você citar, teu garoto fala assim: tu está atrasado, isso foi quinta-feira passada. Por quê? Porque eles estão na internet, estão ligados, estão antenados. E aí, meu irmão, vai acumulando um lixo. Não estou dizendo que não possa, todo mundo tem fase de criança. Por exemplo, na minha fase de criança, assim, de jovem, eu curtia Chitãozinho e Chororó. Eu era chegado naquele fio de cabelo que ficou grudado no paletó. Dá licença? Fiquei grudado só foi num fio também, hein? Agora, tu que gostou do Menudo e de outros tais, tem muita gente aqui de Tião Carreira e Pardinho, ó. Agora, meu irmão, você precisa entender que existem coisas que são permissíveis, mas existem coisas que não. Você tem que fazer resistência. Você tem que pôr um limite. Você tem que pegar um entulho e pôr para...
Quais são os entulhos que você tem permitido, o lixo que você tem permitido, os escombros que estão, às vezes, o próprio escombro é a relação do casal, mal administrada, mal trabalhada. A geração dos meus pais, uma geração interessante, o casamento tinha que durar, não importava ter felicidade, importava a durabilidade. Aí ele dormia no quarto de cima, ela no quarto de baixo, mas todo mundo dizia, nossa, são casados há 50 anos, mas infelizes. São infelizes, graças a Deus, mas dura 50 anos. A geração de hoje é diferente, é a da pós-modernidade. A questão não é durar, a questão é ser feliz. Tá bom para mim, estou dentro. Não tá bom, estou fora. Descartável, prático. Nós vamos juntar para ver se vai dar. Aí está juntado 50 anos, não está dando, mas está juntado. Você precisa definir como é que vai ser a sua relação de vida. A gente tem que fazer ela durar muito, mas ela tem que ser agregada de felicidade. Você não estuda para matemática? Você não estudou para a profissão que você faz? Alguém não te ensinou o que você executa? Pergunta para o menino ali do teclado, se ele aprendeu a tocar assim. Hoje vai as notas descer na minha cabeça, vou sair tocando com esses dedos, aleluia. Não foi assim não, irmão. Alguém sentou ali e ensinou para ele do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Aí veio as colcheias, semicolcheias, fusas, e vai aprendendo, não é assim? Depois vem execução, escalas, e vai treinando, dói o dedo, leva cascudo, apanhou pra caramba, pode ver. Tomou puxão de orelha do pai até não querer mais, mas hoje é um ministro de música. Agora pergunta se foi fácil. Não foi fácil, teve que estudar, teve que aprender. A gente se prepara para tudo na vida, só não se prepara para ter família. A gente casa e acha assim, vai dar certo. Macho e fêmea. Eu fui falar com um garoto, disse assim, ele casou agora, eu falei, como é que estão os preparativos para o teu casamento? Tudo na beleza, pastor. Tá, o que é tudo na beleza? Não, beleza, já aluguei o apartamento, entendeu? Já tem lá alguns móveizinhos. Tá bom, e o casamento? Tudo ótimo. O que é tudo ótimo? Não, já tem umas flores penduradas, já entreguei os convites. Falei, cara, você fala tudo por código. Dá para vocês, nos mínimos detalhes, vamos aí, etapa por etapa. Quem são os seus padrinhos? Tem isso? Tem, vai alguns de um lado, outros do outro. Quem vai tocar no teu casamento? Ah não, o pessoal lá da igreja vai aparecer lá na hora e vai... Não, vamos escolher a música. E quem vai fotografar? Não, não precisa disso não, pastor. O negócio é o seguinte, quero casar e pegar essa menina e botar para quebrar. Eu falei, está amarrado meu filho, espera aí. Tem que tirar foto. Onde é que é a tua lua de mel? Pastor, estou curto de grana, hein? Estou uma quebradeira. Onde é que você vai passar a lua de mel? Como é que você vai viajar? Não, o cara não sabia nada. Chamei a garota, falei, minha filha, sabe o que ela disse, pastor? Eu amo ele, mas ele é tapado. Ele não escuta ninguém. E ela agregou uma palavra, ele é um jumento com aba na lateral. O senhor precisa me ajudar, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu quero casar com ele, mas ele é dureza na jogada. Você não sabe o sacrifício que está dando arrumar a vida desse cabra. Ele acha que é assim, vai juntar e vai dar certo. Meu irmão, não é assim que funciona. As coisas precisam ser trabalhadas, relacionadas, cuidadas, a vida toda. A vida toda. O índice de maior divórcio hoje é na velhice. É inacreditável. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ter trabalho. E o entulho vai entrando, ó, vai acabando com a proteção que a família necessita, precisa. Será que você pode dizer para quem está do teu lado, você sabia que a sua família precisa ser protegida? Diga aí para ela. Você sabia que a sua família precisa ser guardada? Você sabia que a sua família precisa ser cuidada? Então, olha que tinha muito entulho e as pessoas que estavam trabalhando não tinham mais força para trabalhar. Então como é que Neemias fez uma reforma e uma reconstrução
completa. Primeiro, está aqui no verso 9, leia aí. Oramos ao nosso Deus. Se alguma coisa vai mudar na família cristã, ela não vai mudar por causa de metodologia, ela vai mudar se a gente voltar a orar. Quando eu era criança, na minha casa, tinha culto de oração, chamava culto doméstico. Minha mãe já está na glória, se eu estou aqui, se alguma coisa linda está acontecendo na minha vida, eu devo isso às orações da minha mãe. O grande problema, irmão, é que nós não temos mais tempo para orar. A gente ora aqui no culto, pede para alguém orar para a gente. Pede, tem crente que não pode ver a mão estendida do pastor, que ele enfia a cabeça embaixo. Dá uma olhada aí do teu lado, se não tem alguém assim perto de você. O pastor, levanta a mão, o cara, põe a mão aqui, pastor, por favor. O que você quer? Manda qualquer coisa, o que o senhor mandar, estou recebendo. Meu irmão, nós deixamos de buscar em Deus soluções para a nossa vida diária familiar. Você precisa de saúde emocional, Deus cura. Usa a medicina, mas Ele cura. Você precisa tratar com o teu filho um assunto, a psicologia ensina, mas a oração te ajuda a ter sabedoria para falar com o teu filho. Você cria o garoto, ele entra na vida, entra na faculdade, mas a sua oração guarda, protege ele dessas filosofias, desses pensamentos que são depositados na alma dele, e ele não se desvia. Por quê? Porque a oração que o pai e a mãe vão fazendo, vão nutrindo a família, vão restaurando o lar, vão pondo Satanás para fora e vão abençoando cada casa em nome do Senhor Jesus. Será que você pode dizer amém, amado? Segunda coisa, está aqui no texto, ó. Ele não só orava, mas ele buscou. Está aqui, ó, lê o verso 9. Oramos a Deus e o quê? E o quê? Proteção. Diga aí, proteção. Que tipo de proteção precisa ter na minha casa? Por exemplo, estou hoje aqui no Rio pregando, mas lá na minha casa tem proteção. Minha mulher está lá. Eu saio para viajar, meu sogro e minha sogra vão lá para casa. As crianças vão à escola. Eu tenho net, canal de televisão, mas não pode assistir tudo. Isso você tem que ir notando, irmão. Eu estava vendo o João Vitor, meu filho, tem umas atitudes erradas. De repente ele começou a se jogar no chão. Quando ele tinha 4, 5 anos, se jogava no chão, esperneava. Aí eu falei, bom, vou dar uma ajudada nesse garoto. Vou ajudar ele a crescer. Ele vai crescer. Catei ele, aí Deus fez uma parte nele assim, que é meio carnudinha. E eu paro o bichinho fez assim, ele está crescendo. Está ficando alto. Ele está subindo. Mas aí eu falei, pô, de onde é que está vindo isso? Comecei a assistir TV Kids, eu não sei o que. Daqui a pouco eu vi um garoto, um desenho, Calu. Nunca vou esquecer. O Calu chutava a mãe. O Calu fazia birra. Eu falei, João Vitor, tu está na TV. Aí eu, clique, chorou um dia, nunca mais assisti o Calu. Por quê? Porque a influência estava lá, proteção. Eu fui chamado na escola da igreja, cheguei lá, a professora disse, tem um aluno endemoniado. Caramba, nunca tinha visto isso. Está endemoniado. Como é que ele está endemoniado? O bicho pegou ele, está na sala. A professora, diretora, todo mundo dentro da sala da diretoria fechada. Os alunos deram linha e o garoto ficou lá na classe. O senhor pode ir lá tirar a coisa ruim dele? Falei, obrigado, vocês me amam. Aí fui lá na porta da sala. Quando eu abri, o moleque gritou. Fechei a porta, falei, caramba, meu, tá estreito o negócio aí. Tá estreito. Falei, bom, tá aí mesmo, tá presente. Veio para a aula, abri segunda vez, o moleque.
Aí eu entrei, fechei a porta. Ele estava lá na cadeira do fundo e continuou. Falei, nossa, que bichão. Aí eu olhei o tamanho do menino, assim, ele era menor do que esse púlpito e mais fino que esse microfone. Falei, caramba, que coisa doida é essa? Aí eu peguei a cadeira perto dele, ele, vou te morder. Eu tô vendo. Virei a cadeira, sentei. Aí ele fez assim para mim, eu dei um horror nele. Aí ele parou. O senhor está bem, tio? Eu falei, eu estou ótimo, e você? Saiu na hora, irmão. Perguntei para ele, o que está acontecendo? Não, ontem eu assisti um filme de terror e o cara gritava, uivava e todo mundo sumiu. E hoje ia ter prova, eu não estudei. Falei, sabe o negócio? Apavorei todo mundo aí. Falei, ih, cara, você está no estreito agora, hein? Como é que nós vamos resolver isso? Começou a chorar. Falei para ele, você tem uma saída. Vou trazer todo mundo de volta. Você vai pedir perdão, vai contar a verdade. Tu vai sentar na primeira cadeira. E se eu souber que você fez mais uma palhaçada dessa... É aqui, meu irmão. Às vezes a gente não tem noção do que está acontecendo. Sabe por quê? Porque a gente não está protegendo a família. A gente não põe guarda. Eu não consigo entender um pai que o filho chega 4 da manhã e não sabe nem de onde ele veio. Eu tinha 27, já era pastor. Meu pai é militar desse tamanhozinho. Se meia-noite eu não ligasse, irmão, eu sabia o estreito que eu estava. Eu estava no Vale do Jaboque com o anjo da correção. Deus usava aquele velhinho, podia ter altura, postura. O velhinho rachava no meio. E sabe o que eu descobri? Que foi a vigilância do meu pai que salvaguardou a história minha e dos meus 2 irmãos. Eu sou pastor e os meus 2 irmãos são pastores. Eu passei toda a minha juventude, joguei futebol e não caí na prostituição, não caí nas drogas, porque o meu pai não deu trégua. Jogou em cima. A minha mãe não deu trégua na oração, na vigilância, no cuidado. Está aqui, olha, isso, colocamos guarda, proteção. Como é que a gente protege? Está aqui, só você ver o verso 13. Leia aí para você ver. Como é que protege alguma coisa? Diz que ele pôs o povo por família, quer dizer, pôs todo mundo no relacionamento e ele criou uma abrangência para a relação. Meu irmão, as pessoas hoje não conversam mais. Comunicação falha. Você já reparou que a Bíblia começa assim? A primeira família, quando Deus faz ela, diz que ele formou Adão do pó, formou Eva da costela. E aí colocou os 2 juntos. Adão disse, misericórdia, que mulherão. Quando ele viu toda a estrutura, diz o texto no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, que Deus tinha um jardim, e eles foram postos no jardim. Agora está lá desse jeito, mas no jardim de Deus tinha uma serpente. Olha só, no jardim de Deus tinha uma serpente. Se você pegar as 4 primeiras famílias da Bíblia, você vai ver essa serpente de forma clara. Na própria família de Adão e Eva, tinha a serpente do homicídio. Um irmão matou outro irmão. Se você pega outra família, havia disputa entre 2 outros irmãos. Um era o queridinho do papai, o outro era o queridinho da mamãe. Se você não identifica essas coisas na sua família, não as arranca e não põe em guarda, e não cria uma linha de relacionamento aberto, nada debaixo da mesa, tudo transparente, cristalino, à luz da Bíblia, irmão,
você vai ter muita luta e dificuldade no seu relacionamento e na sua família. Eu conheço pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais. Eu conheço famílias que se desestruturaram dentro da igreja, dentro do seio da igreja, por coisas tão tolas, por coisas tão fúteis. Diz aqui que ele pôs o povo por família e ele desenvolveu o relacionamento. Olha o verso 14, eu vou encerrar. Diz o texto que ele fez o quê? Olha a primeira palavra do 14. Inspecionou, quer dizer, cuidou. Como é que você cuida da tua mulher? Como é que a senhora cuida do seu marido? Sei que o pastor Cláudio Duarte passou por aqui e ele é um vulcão nessa área, né? Ele tem uma facilidade de brincar e matar a gente de rir e também massacrar a gente, né? Mas Cláudio fala uma coisa que é verdade. Nós somos tão difíceis de nos relacionarmos bem que nós não conversamos assuntos pertinentes à nossa vida sexual, à nossa vida financeira, à educação dos filhos. Nós não temos uma filosofia nem de família pessoal. Eu sempre dizia para o meu pai e para a minha mãe: veja, papai, você e a mamãe são uma família que tem 3 filhos, o Jôcio, o Ed e o Alex. Essa é sua família, pai. Agora eu tenho a minha família, eu, a Beta, a Bela e o João. Na equivalência, o senhor sempre vai ser meu pai, sempre vou respeitá-lo, mas o que é mais importante para mim hoje é a Beta, a Bela e o João, minha família. Tem pessoas que não, minha família é grande. Eu, meu pai, minha avó, o papagaio, o gato, o cachorro, um violão que eu tenho lá em casa. Não, meu irmão, sua família é você, sua mulher e seus filhos. Você precisa aprender a inspecionar isso, a elaborar isso com a sua casa. Senão você vai viver a vida toda numa luta doida da gente da tua família querer pôr a colher na tua família. E vira uma salada. Ele pôs as famílias juntos. E dimensionou a relação com cuidado, com orientação, com clareza. Depois ele pôs as famílias juntos, olha aqui, e ele dispôs eles, quer dizer, deu atitudes para ele, deu padrão, deu qualidade. Eu estou casado há 17 anos. Minha mulher tem na teologia dela uma coisa que a gente vai ter que discutir lá no céu. Ela disse assim: olha, quando a gente chegar lá na glória, eu gostaria de continuar casada com você. Eu falei para ela: lá no céu não se dá em casamento, nem se casa, eu vou me livrar de você. Ela disse: não, quando eu chegar lá quero falar com Jesus, que eu quero continuar junto, eu, você, as crianças. Eu falei: minha filha, você não cansou de mim aqui embaixo? Não, você me dá trabalho, mas você não vale nada, mas eu gosto de você.